E se eu te dissesse que os seus 20 e poucos anos não são primariamente sobre construir uma carreira, definir um relacionamento ou juntar dinheiro para o seu primeiro apartamento, mas sim sobre desconstruir a fé que você herdou para edificar a sua própria? Você tem 20 e poucos anos e é cristão. Você está vivendo talvez a década mais turbulenta e espiritualmente decisiva da sua vida, mas ninguém está te preparando para isso de verdade. Ninguém te preparou para o momento em que a simplicidade da escola dominical se choca de frente com a complexidade do mundo real, com a mesquinhez corporativa, com a ambiguidade moral dos seus amigos que não são crentes e, o mais importante, com a ambiguidade moral de você mesmo. Essa é a época em que você precisa urgentemente fazer uma transição que muitos cristãos nunca fazem. Eu chamo isso de sair da fé por osmose e entrar na fé por posse. A fé por osmose é aquela que você absorveu pelo ambiente. Você estava lá, seus pais oravam, o pastor pregava, e tudo parecia fazer sentido, porque a estrutura ao seu redor te sustentava. Mas agora essa estrutura se moveu. Você talvez se mudou para a universidade, entrou no mercado de trabalho, ou simplesmente está pela primeira vez tomando decisões de alto risco, onde a única bússola é você e o Espírito Santo, não seus pais e a igreja local que você frequenta desde criança. E é aqui que o evangelho, que antes parecia um cobertor quentinho de conforto, de repente se transforma em um bisturi afiado que exige uma cirurgia na sua própria alma. O que eu vejo, e é por isso que você precisa assistir a esse vídeo até o fim, é que a grande crise dos jovens cristãos de 20 e poucos anos não é a crise da dúvida sobre a existência de Deus. A maioria de vocês já tem essa certeza. A crise real é a crise da praticidade, da fé e da autenticidade da identidade. Você se depara com a passagem de 2 Coríntios 13, verso 5, que diz: "Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos." Quando você estava na adolescência, essa passagem era apenas mais um versículo. Agora, ela é um imperativo de sobrevivência espiritual. Seus 20 anos são o tempo de fazer essa prova de fogo. Você precisa provar que a fé que você professa é de fato a que opera em você. O grande problema é que a cultura cristã, muitas vezes, nos vendeu a ideia de que a maturidade se manifesta pela ausência de questionamentos. Você deveria ter todas as respostas, sua vida deveria ser organizada, seu futuro já deveria estar traçado e você deveria ser imune à ansiedade e à tentação. Mas, sejamos honestos, a vida aos 20 e poucos anos é um caos glorioso e assustador. Você está tentando conciliar a sua necessidade de propósito com a sua necessidade de pagar o aluguel. Você está tentando equilibrar a pureza que a Bíblia exige com a pressão social que te empurra para todos os lados. E no meio disso tudo, você olha para a sua fé e pensa: isso que eu tenho é real ou é apenas uma performance bem ensaiada para agradar a comunidade? Essa sensação de inautenticidade é o seu primeiro grande presente de Deus nesta década. É a rachadura na fachada que permite que a luz entre. Pense em Abraão. Quando Deus o chamou, ele não tinha 20 anos, claro, mas a dinâmica da chamada dele é exatamente a dinâmica da sua vida agora. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Perceba, sair da terra, da parentela, da casa do pai. Isso é uma tripla desvinculação. É uma chamada para sair do conforto, da identidade herdada e do sistema de segurança familiar. Seus 20 anos são o seu Ur dos Caldeus. É o momento em que Deus te tira do que é conhecido e te coloca em um caminho de total dependência e incerteza, e a sua fé não pode mais ser a fé do seu pai. Precisa ser a sua, forjada na estrada. Muitos jovens hoje estão desesperados por clareza imediata. Eles querem o GPS espiritual completo, mas o chamado de Abraão não tinha um mapa, tinha apenas uma promessa e uma direção vaga. A terra que eu te mostrarei. Seus 20 e poucos anos são definidos pelo eu te mostrarei de Deus. Você não sabe o que vai ser da sua carreira em 5 anos. Você não sabe quem você vai casar ou se vai casar. Você não sabe onde você vai morar. E essa falta de certeza é, na verdade, o solo fértil para que você descubra a verdadeira suficiência de Cristo. Porque se você tivesse todas as respostas, você confiaria nas respostas. Como você não tem, você é forçado a confiar no doador das respostas. Mas vamos voltar ao problema principal. A fé herdada. Quando a fé é herdada,
ela não é provada. Ela é apenas aceita. Você repete os jargões, você sabe as histórias de cor, mas elas não têm peso de experiência própria. Quando a tentação é avassaladora ou o desânimo é profundo, você percebe que a sua reserva espiritual é zero. Você está vivendo do depósito dos seus pais ou dos pregadores que você ouve. A Bíblia nos ensina que o processo de crescimento espiritual é sempre acompanhado de uma luta pessoal e intransferível. Pense em Jacó, por exemplo. Jacó tinha o nome de enganador, e ele viveu a vida toda com base em sua astúcia e na bênção que ele tinha, mas que não era verdadeiramente dele ainda. Ele estava debaixo da sombra de Abraão e Isaque, mas o momento decisivo de sua vida, o seu próprio momento de 20 e poucos anos, o seu Jaboque, acontece em Gênesis 32. Ele estava sozinho, enfrentando o medo do encontro com Esaú. E ele luta, não com um anjo, mas com Deus. Ele passa a noite inteira lutando, e no final, ele exige: não te deixarei ir se não me abençoares. E o que Deus faz? Deus o machuca. Deus toca na junta da coxa de Jacó e ele fica manco. Por que Deus faria isso? Por que marcar o momento da maior bênção com uma dor física duradoura? Porque a fé que sai do Jaboque não é a fé perfeita, é a fé marcada pela luta. Jacó não recebeu um certificado de bênção, ele recebeu uma nova identidade, Israel, que significa aquele que luta com Deus. E essa nova identidade veio com uma fraqueza permanente. Seus 20 anos são o seu Jaboque. É o tempo em que Deus está permitindo que você lute com Ele, com suas próprias dúvidas, com suas próprias fraquezas, com a sua própria teologia, que talvez não resista ao fogo da vida real. E Ele vai tocar em algo que te fazia sentir autossuficiente e te deixar manco, porque é na sua fraqueza que a força dele se aperfeiçoa, como lemos em 2 Coríntios 12. Se você está vivendo esse tempo agora, se você se sente confuso, se a sua fé parece mais pesada do que libertadora, eu quero que você comente aqui embaixo qual é o seu maior desafio de fé hoje. É a pressão no trabalho? São as escolhas de relacionamento? É a dúvida sobre o que a Bíblia realmente ensina sobre justiça social? Eu quero ler a sua história, porque a sua luta é o testemunho de alguém que está buscando a autenticidade. E se você quiser se aprofundar nessa busca por uma fé autêntica, forte e inabalável, dá uma olhada nos links na descrição. Nós investimos muito tempo na criação de estudos bíblicos profundos, contextualizados e que realmente te ajudam a ir além da superfície. Ao adquirir qualquer um desses materiais, você não só investe no seu crescimento, mas ajuda este canal a continuar crescendo e a alcançar mais pessoas que estão nessa mesma jornada de desconstrução e reconstrução. Nós vivemos em uma época onde tudo é instantâneo e superficial, e isso se infiltrou na nossa vida espiritual. Nós queremos a bênção de Jacó sem a noite de luta. Queremos a sabedoria de Salomão sem o peso das responsabilidades do reinado. Mas o cristianismo autêntico não é um atalho, é uma jornada muitas vezes dolorosa. É por isso que Jesus foi tão claro em Mateus 16:24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A sua cruz nos seus 20 e poucos anos pode não ser o martírio físico, mas é o martírio da sua autoimagem, da sua reputação de cristão perfeito que você sente que precisa sustentar. É a dor de perceber que você não é tão bom quanto pensava. É o abandono do pecado que se tornou confortável. E é essa negação do eu, essa tomada de posse da cruz que transforma a fé herdada em fé vivida. Essa fase é crucial porque ela determinará se você será um cristão de conveniência ou um cristão de convicção. Muitos abandonam a fé não porque Deus falhou, mas porque a imagem de Deus que lhes foi apresentada era pequena demais para o tamanho dos seus problemas. Eles foram ensinados que Deus existe para resolver problemas, e não para ser o seu tesouro em meio aos problemas. Quando a oração não é respondida do jeito que esperavam, quando o emprego não vem, quando o relacionamento acaba, quando a doença atinge, o sistema de fé desmorona. Por quê? Porque a fundação era transacional. Eu creio para receber, não eu creio apesar de não receber. Seus 20 anos te forçam a confrontar a soberania de Deus. Você tem que decidir se Deus é bom mesmo quando Ele não faz o que você quer. Você tem que decidir se a palavra dele é verdade, mesmo quando ela contradiz todas as suas ambições culturais. É o momento de estudar a Bíblia não como um livro de regras ou promessas isoladas, mas como uma narrativa coesa de redenção que te coloca em seu devido lugar, pequeno, pecador, mas infinitamente amado.
O ponto alto dessa jornada, o clímax dessa primeira parte da sua vida adulta, é a redescoberta do Evangelho. Não o Evangelho que te salva do inferno, o que é fundamental, mas o Evangelho que te liberta do peso de ter que ser perfeito. O Evangelho é o único que te dá permissão para ser um desastre em reconstrução. Quando Paulo fala em Romanos 7 sobre o bom que ele quer fazer e o mal que ele faz, essa é a realidade de todo cristão de 20 e poucos anos que está sendo honesto. A luta contra o pecado é real e a graça de Deus não é um passe livre para pecar, mas a força para lutar e o perdão quando inevitavelmente falhamos. A redescoberta da graça nesta década é o seu ponto de virada. A maturidade não é quando você para de pecar, é quando você peca, se arrepende genuinamente e corre de volta para a cruz, e não para as suas obras ou para a sua própria capacidade. Você precisa quebrar a ideia de que a sua identidade em Cristo depende da sua performance impecável. Sua identidade em Cristo é garantida pela performance impecável de Jesus na cruz. Entender isso não é apenas teologia, é o alívio que te permite respirar e continuar caminhando, mesmo quando você está manco como Jacó, mesmo quando você está incerto como Abraão. Portanto, se você é cristão e tem 20 e poucos anos, o seu trabalho agora é ir além do superficial. Pare de buscar respostas fáceis. Comece a buscar a face de Deus no deserto da incerteza. Saiba que a dúvida é um convite à profundidade, e a luta é a evidência de que a sua fé está viva. Esta é a década onde você troca a fé emprestada pela fé comprada a alto preço, o preço do seu orgulho e da sua autossuficiência. Que o seu Jaboque seja um lugar de luta, mas também um lugar de transformação. O que você está fazendo com essa oportunidade de redefinir o seu relacionamento com Deus? Deixe a sua resposta nos comentários e prepare-se, porque nas próximas partes nós vamos detalhar as estratégias práticas para sobreviver e prosperar espiritualmente nessa década vital. A jornada mal começou.